Graças a Deus. Saudando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus pela presença dos meus amados. É um prazer estar com os pastores da igreja, missionária Isa, conhecendo os obreiros aqui. Está muito acolhedor, não está, irmãos? Está muito acolhedor. Está um sentimento de amor, de alegria, de paz. Nós possamos desfrutar de tudo isso que Deus tem para nos dar. Queridos, eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra a tua Bíblia, capítulo 4 do Evangelista São João. Eu quero ler alguns versículos e a igreja acompanha. Diz assim: e ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Amém? Amém. Pode sentar, amados. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos diante de um culto missionário, onde nós sabemos que existem pelo menos 3 formas de se fazer missão: orando, contribuindo e dizendo: eis-me aqui. Amém? 3 formas de se fazer missão: orando, contribuindo e dizendo: eis-me aqui. É maravilhoso como a gente vê o agir de Deus. Nós sabemos que o Evangelho chegou no Brasil através dos irmãos da Europa. A Europa veio para cá bem antes dos avivalistas Daniel Berg e Gunaving. Já havia aqui os batistas, já havia aqui os presbiterianos, já estavam aqui evangelizando esta nação. Mas depois Deus, por graça e favor, mandou os avivalistas que trouxeram fogo, como diz a igreja, aquele hino bem antigo: a obra de Deus, e a chama que Deus acendeu nunca mais apagou. E é maravilhoso quando a gente vê testemunhos como o que a nossa irmã missionária disse. Nós agora estamos levando fogo para a Europa. A Europa trouxe fogo para os Estados Unidos através de homens avivalistas, e dos Estados Unidos veio para o Brasil, e agora o fogo que não se apagou aqui está retornando para lá. E não só para lá, para a África e para tantos outros países que Deus tem preparado. E quem faz a obra de Deus somos nós, orando, contribuindo e dizendo: eis-me aqui. Amados, dentro desse tema missionário, nós olhamos para um texto conhecido nosso, que fala a respeito do evangelismo pessoal. Diga comigo: evangelismo pessoal. Evangelismo pessoal é o que aconteceu aqui. Diz o texto que Cristo quis passar por Samaria. Cristo se direcionou a Samaria. Por que Cristo se direcionou a Samaria? Por causa de uma agenda da eternidade. Amados, quando Cristo estava no mundo, Ele desejava cumprir toda a agenda que Deus escreveu na eternidade. Isso é maravilhoso, porque quando lemos em Marcos 1,38, Ele disse aos seus discípulos: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali pregue, porque para isso eu vim. Então Jesus também queria evangelizar as aldeias, porque Ele disse: para isso eu vim. Quando Ele curou o cego de nascença, capítulo 9, versículo 4, Ele disse assim aos seus discípulos: convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Ou seja, convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Perceba que Deus Jesus
queria cumprir tudo aquilo que Deus, o Pai, estabeleceu para ele. Então ele, na agenda da eternidade, quis ganhar uma mulher. Isso é maravilhoso, porque Cristo, amados, ele atendia as multidões sem perder de vista uma única pessoa. Cristo atendia as multidões, prestava o seu amor às multidões, mas sempre estava de olho em uma única pessoa. Isso é maravilhoso, porque vemos em Mateus capítulo 9, versículo 36, o evangelista dizer: e vendo as multidões, teve compaixão dela. Então Jesus olhava para multidões e tinha compaixão dela. Mateus 19, versículo 2 diz: e seguia a grande multidão, e ele curou a multidão. Também vemos em Marcos 8, versículo 2, o evangelista dizer: tenho compaixão da multidão. Então Jesus sempre olhava para muita gente, mas com frequência vemos Jesus parar por causa de uma única pessoa. Evangelismo pessoal é você dar atenção a uma única pessoa. Diga comigo: uma única pessoa. Uma única pessoa importa? Sim, uma única pessoa importa. Amados, perceba, o desejo da missionária na Espanha é trazer um número de 200 almas ao batismo. Quem não quer isso, irmão? Mas ela está alegre porque uma única pessoa está se batizando sob a gestão do seu ministério ali. Uma única pessoa é importante para Deus. Então Cristo Jesus foi ali pregar para uma única pessoa. Diga comigo: o evangelista não pode ter preconceito, amados. O evangelista não pode ter preconceito. Existem barreiras culturais, barreiras familiares, uma enormidade de muros existe, mas o evangelista não pode ter preconceito. E Cristo, ele sendo um evangelista muito sábio e entendido, o que ele fez? Ele mandou seus discípulos comprar comida para tirar as barreiras. Por quê? Porque os seus discípulos com certeza atrapalharia aquele momento. Amados, às vezes Deus coloca no nosso coração evangelizar para alguém, mas o momento não é propício. Então você fica orando, esperando o momento. Por quê? Porque aquele momento tem que ser único, aquele momento tem que ser preciso, aquele momento precisa de ser cirúrgico. E para que aquele momento seja cirúrgico, você precisa tirar os impedimentos. E os discípulos, para aquele momento, seria um impedimento, porque os discípulos eram preconceituosos. Os judeus ortodoxos, eles não falavam com mulheres em público. Era cultural na época de Jesus não falar com mulheres em público. Só se falava com mulheres dentro de casa, em ambiente fechado. E Jesus traria no coração dos seus discípulos um enorme problema. Então o que Jesus fez? Mandou que todos os discípulos fossem buscar comida, para que ele desse uma atenção especial a uma única mulher. Perceba que Jesus tirou o primeiro impedimento. Qual que era o impedimento? A barreira cultural. Jesus tirou os seus discípulos de cena para que pudesse evangelizar aquela mulher. E diz o texto que quando Jesus falou com aquela mulher cheia de preconceito no coração, porque era samaritana, por conta da sua rivalidade milenar, agora fica muito irritada por causa de Jesus
estar falando com ela. Mas o evangelista não pode ter preconceito, amém? O evangelista rompe as barreiras culturais. O evangelista não pode olhar para a situação e achar: eu não posso falar do evangelho, eu preciso romper essas barreiras. E Cristo começou a falar com ela, e ela se irritou com aquilo. Então Jesus usou o método da curiosidade. Diga comigo: o evangelista precisa usar o método da curiosidade. Irmãos, isso é uma ferramenta que Jesus usava com muita habilidade. Quando a mulher começou a reclamar daquela conversa, então Jesus disse assim: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem está falando com você, era você que me pediria água, e eu te daria água viva. Perceba, irmão, que naquela conversa Jesus estava com uma postura totalmente oposta do esperado. O evangelista precisa ter essa postura oposta do esperado, porque primeiro que ele falava com mulher, segundo, a mulher não queria lhe dar água, mas ele estava disposto a dar água para ela. Então perceba que Jesus, além de ser um judeu que falava com mulher, havia dentro dele bondade, disposição para dar. Querido, as pessoas precisam olhar para nós e saber que nós temos algo para dar. Queridos, você tem algo para dar. A vida de Deus habita em você. Diz o evangelista, diz o profeta: sai com água ao encontro dos sedentos. A água dentro de você, a vida dentro de você. Você tem algo para dar. E é interessante que quando as pessoas começam a conversar com alguém que tem água, ela logo começa a ficar com sede. Às vezes eu estou no trabalho e eu quero falar de Cristo para alguém, e alguém fala assim: você chama Eli? E eu digo assim para ela: por enquanto. Vai chamando por enquanto. Aí a pessoa fica meio: ele é doido, né? E alguns dizem: por enquanto por quê? E quando a pessoa fala por enquanto por quê, aí você tem a oportunidade. É porque em breve eu receberei de Jesus um novo nome. E dentro dessa oportunidade eu posso dizer: se você quiser, você também poderá receber um novo nome. Querido, o evangelista precisa plantar no coração das pessoas curiosidade. Por que essa pessoa está falando isso? Essa pessoa é meio estranha. Ela precisa ficar curiosa com você. Amados, e quando olhamos para a questão ainda de não ter preconceito, o evangelista não pode ter preconceito, nem de falar com mulher, de romper as barreiras culturais, e também não ter preconceito de tocar em pessoas. Jesus estava descendo da pregação do Sermão do Monte, e logo lhe aproximou um leproso. E o leproso, capítulo 8 de São Mateus, versículo 2 e 3, disse a Jesus: mestre, se quiseres, pode me tornar limpo. O que Jesus fez? Eu quero. E tocou no leproso. O evangelista não pode ter medo de tocar em pessoas. Se você quer ganhar alma para Jesus, não pode ter medo de fazer oração em posição de mão. Não pode ter medo de se aproximar. Eu quero ganhar almas para Jesus. Então se aproxime, chegue perto. Aleluia! E é tão interessante que Jesus ia ao extremo, porque quando olhamos Naamã, quando foi curado da lepra nos dias do profeta Eliseu, Eliseu não chegou nem perto,
Por quê? Porque leproso era imundo em Israel. O profeta era um santo homem. O profeta só mandou uma mensagem: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ficará purificado. Naamã já desviou ali. Ele pensou: rapaz, o homem nem chegou perto de mim, o homem nem orou por mim, o homem nem pôs a mão em mim. Se não fosse os companheiros dele de conversar com ele e ajudar ele teria perdido o milagre. Mas Jesus era diferente. Jesus olhou para o leproso e disse: a sua lepra não pode me contaminar. E tocou o leproso. Aleluia. Meu querido, quem quer ganhar alma não pode ter medo de tocar em pessoas. Isso é tão interessante que não só pode ter medo de tocar em pessoas, e nem pode ser o não me toque. O não me toque também é um problema. Por quê? Porque tem gente que a pessoa se aproxima e ele se afasta, né? É interessante que eu e a minha esposa estava conversando uma conversa lá que entrou para a mensagem hoje aqui. Ela disse que tem um país aí que as pessoas mantêm a distância de 1,5 metro. Então, se você se aproxima, a pessoa se afasta. Aí você chega mais perto, ela se afasta mais aí. Que é cultural. Então, uma pessoa dessa, o não me toque cabe muito bem. Porque como que eu vou tocar uma pessoa dessa, né? Só que Jesus não tinha problema com aqueles que tocavam nele. Jesus não tinha problema com aqueles que tocavam nele. Jesus estava caminhando para a casa de Jairo para curar ou ressuscitar a sua filha. Então uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e segundo a lei de Moisés, ela era imunda, não podia estar ali, ela estava correndo o risco de ser apedrejada. Ela tinha tanto medo de contaminar Jesus, que ela disse: eu vou tocar só na orla dos seus vestidos, para não contaminar o santo homem de Deus. Mas Jesus sentiu a virtude sair e curar aquela mulher. Jesus disse: pode dar um testemunho. Quem era esta pessoa que recebeu o milagre? Conte um testemunho agora. Pode falar. E a mulher ficou com medo. A mulher estava amedrontada, porque ela pensava que ela seria apedrejada. A mulher não pôde se ocultar. Ela disse: foi eu que toquei, mas eu já não sou mais imunda, porque eu senti que o sangue estancou, o sangue parou de jorrar quando eu toquei no evangelista, quando eu toquei no santo de Deus. O milagre aconteceu, hein, meu querido? Tem pessoas que só em tocar em você recebe a bênção de Deus. Uma vez eu estava com a minha esposa lá no bairro do Jardim Alegria, e uma amiga da minha esposa convidou nós para irmos fazer uma oração para a mãe dela, que ela estava meio perturbada, estava passando muitos problemas, e a gente foi lá. E quando chegou lá, irmão, a mulher ficou louca, de raiva. Irmão, meu Deus do céu, quando a mulher viu, ela falou assim: a minha filha já trouxe os crentes aqui, eu e minha esposa. Irmão, a mulher ficou louca de raiva, começou a xingar. E nós está na casa dela, nós temos que escutar, né? Aí nós quer estar lá, aí nós quietos lá. Aí de repente eu falei assim: eu vou dar um jeito de abraçar essa senhora, não estou nem aí. Aí eu não sei o que aconteceu, ela vacilou, eu grudei nela e abracei. Falei assim: calma, minha senhora. Quando eu falei calma, minha senhora, o que estava nela foi embora. Que bom que vocês estão aqui. Parecia aquela outra mulher. Falou assim: eu vou fazer um café para vocês aqui, preparar um bolo. Eu falei assim: ei, Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem quer ganhar alma não pode ter medo de tocar pessoas, e não pode se esquivar de ser tocado. Verdade. Se aproxima, se aproxima. Aleluia.
Jesus dava tanta atenção para uma única pessoa que ele viajou de barco com seus discípulos para a aldeia dos Gadarenos para libertar um homem possesso por demônio. Uma única alma Jesus ganhou ali, uma única vida. Jesus fez uma viagem de barco, passou por uma tempestade para ganhar uma única alma. Ei, meu querido, uma alma importa, uma alma importa, uma alma tem valor. E os evangelistas têm esta visão. Felipe estava pregando em Samaria, ganhando almas para Jesus, expulsando o demônio. A cidade toda estava alegre, alma chegando, a obra de Deus estava crescendo, o povo vindo, o povo vindo. O Espírito Santo falou assim: Felipe, sai daqui, vai lá para o deserto de Gaza, porque tem um homem lá. Um homem lá. Ei, querido, preste minha atenção. O couro estava comendo lá em Samaria, o ibope estava em Samaria, as almas estavam vindo de passeada, muita gente. O Espírito Santo: sai daqui, deixa o povo aqui, vai lá para o deserto de Gaza, porque tem um homem lá, um eunuco, crente, desejoso, com sede, querendo beber água, vai levar água para ele. Ei, crente, uma alma importa, uma alma importa. Querido, outra coisa interessante que o evangelista precisa atentar é para o tema, o desejo. Por que Jesus falou da água viva? Porque o interesse da mulher era a água, era a água. Jesus não ia falar de pão para quem queria água. A mulher estava buscando água. Jesus aproveitou o interesse daquela mulher. O seu interesse é água? Então vou falar de água viva. Isso é tão interessante, porque o evangelista Felipe, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, ele se aproximou da carruagem e escutou o eunuco dizer, porque eles liam em voz alta: ele foi levado para o matadouro como uma ovelha muda. E ele, ouvindo aquilo, ele disse: ei, você está entendendo o que você está lendo? Perceba, irmão, que o evangelista, ele não muda o interesse daquela pessoa. Se a pessoa, só um exemplo aqui, gosta de tecnologia, você vai dizer: você sabia que a Bíblia é mais atualizada que o jornal de amanhã? A Bíblia tem uma atualização terrível. Vem cá ver que eu vou te falar algo que não havia acontecido ainda e Deus já havia falado. É mesmo? Perceba, eu gosto de guerra. Não, a Bíblia, ó, tem um tema aqui de guerra aqui, ó. Você gosta de guerra? Soldado romano? Vem cá, vem cá. Aqui tem um tema aqui, ó. Efésios capítulo 6, fala tudinho da armadura. Vem cá ver. O evangelista não muda o tema. Se o interesse da pessoa é água, Jesus fala de água. Quando Paulo foi pregar em Atenas, isso é maravilhoso, em Atenas, Paulo estava ali e ele viu que aquela cidade era muito idólatra. Atos capítulo 17, depois você leia. E o seu espírito começou a ficar perturbado, tanta idolatria aqui. De repente ele viu um altar lá, uma oferenda ao Deus desconhecido. Você, rapaz, esse povo é supersticioso, hein? E ele começou a discutir com os filósofos daquela época, começou a falar da ressurreição, começou a falar de Cristo e da ressurreição dos mortos. De repente o povo falou assim: ei, esse pregador aí, ele tem uma mensagem de Deus para nós. Levaram ele para o centro, o Aerópago, e toda a cidade veio ouvi-lo. Toda a cidade. Paulo falou assim: já que o interesse de vocês são deuses, então eu vou falar de um altar que eu vi, ao Deus desconhecido. Sabe por quê?
o evangelista não muda o tema de interesse. Se as pessoas gostam de deuses, fala do Deus dos deuses, fala daquele que criou os céus e a terra, o mundo e tudo que nele há. Foi o que Paulo fez. Eu vou falar do Deus que vocês ainda não escutaram. Aproveita o tema. Estava a multidão, o evangelista São João, capítulo 6, vindo até Jesus. Capítulo 6, Jesus olhou para a multidão e disse assim: vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão, não é? Ah, então vocês gostam de pão? Então eu vou te falar algo aqui. Trabalhai pela comida que permanece, não pela que perece. Aí as pessoas, não, mas os nossos pais comeram o pão do céu. Aí Jesus, não, Deus é quem deu a vocês o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que crê em mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Perceba que Jesus aproveitava o interesse das pessoas. Não muda o tema. Não muda o tema. Você quer ganhar alma? Olha para o que a pessoa tem interesse e prega Jesus no interesse dela. Fala de Jesus no interesse dela. Amados, agora algo maravilhoso aqui. No capítulo 4 do evangelista São João, há uma situação aqui. Quando Jesus disse para a mulher: eu tenho água viva para te dar, a mulher logo pôs a expectativa na ferramenta. Qual que é a ferramenta mais comum para se pegar água de um poço? Balde. E o que mais? Corda. Então o cântaro ela tinha, mas ela falou assim: você não tem corda e o poço é fundo, e você não é maior que o nosso pai Jacó, que fez o poço, bebeu dele e deu para os seus filhos. Diga comigo: o poço de Jacó era milenar. Milenar é muito ou é pouco? É muito, irmão. O Ministério de Perus, para nossa alegria, tem 76 anos, vai fazer 76 anos. É muito ou é pouco? Perto do poço de Jacó não é nada, né? Mas é bastante. É um ministério consolidado, graças a Deus por isso. Mas o que é o Ministério de Perus? Ou o que é das histórias das Assembleias de Deus no Brasil perto do poço de Jacó? Não existe. Não faz nem cócega. Não é 1% da história que aquele poço tem. Aquele poço tem muita história. Então a expectativa da mulher era na ferramenta, era na dificuldade. Diga comigo: as pessoas acreditam que quanto maior a dificuldade, mais provável vai ser abençoado. Vocês sabiam disso, irmão? Se o pastor falar assim: vamos fazer uma campanha aqui de 100 dias, as pessoas: eu vou porque vai dar certo. 100 dias dá. 100 dias eu tenho certeza que não vai ter jeito. 100 dias vai dar. Se o pastor falar campanha de 3 minutos, conversa. 3 minutos, conversa. Não, 3 minutos não. 3 dias. Tem que ser no mínimo 7, pastor. Sabe por quê? Porque quanto mais difícil a gente pensa que a gente vai receber, mas para receber de Deus é fácil. Disse Jesus à mulher: se você pedir para mim, eu te dou. Não tem dificuldade. Pede e recebe. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Diz o profeta Isaías: vinde e comprai sem dinheiro
pessoas achar que vão receber. Tinha um evangelista, eu acho que ele mudou, espero. A esposa dele ganhava alma para Jesus. O camarada ficava felizinho. O esposo falava assim: vem cá que eu vou te mostrar a doutrina. Não, não é agora não, é depois. Vai falando para ele que é fácil, e é fácil mesmo. Vai dando comida para ele, vai deixando ele ficar alegre. Depois a gente ensina. Aí o camarada já dava logo a doutrina, o camarada já ficava triste e ia embora. Não ganhava ninguém. Aliás, ganhava, a esposa ganhava, o marido jogava fora. Espero que ele tenha mudado. Enfim, queridos, então a expectativa, para concluir, a expectativa das pessoas é na ferramenta, é na dificuldade e é na história. Diga comigo: o Senhor Jesus não fez menção da ferramenta, não fez menção da dificuldade e nem quis falar da história dele. O problema nosso é esse. A gente coloca tanta expectativa nas pessoas. Vamos lá domingo que vai vir um pastor lá de Franco da Rocha lá. Aí você coloca a expectativa em mim e eu sou Zé, sou ninguém. Aí a pessoa chega: rapaz, mas é nego? É nego, rapaz? É só um exemplo, tá, irmão? É branco, eu pensava que era nego. Não é índio não? Porque você coloca tanta expectativa na ferramenta que você esquece de mostrar para a pessoa Jesus não falou de ferramenta, Jesus não falou de dificuldade, e Jesus não disse para aquela mulher: a minha história é maior do que a de Jacó. Jesus não falou nada disso. Jesus não falou disso. Jesus disse assim: ó, se você continuar bebendo desta água aí, você tornará a ter sede. Quem coloca expectativa em pregador vai sempre querer um pregador melhor. Quem coloca expectativa em profeta vai viver atrás de profeta. Quem coloca expectativa no grupo, quando o grupo faltar, rapaz, o culto, ó. Mas quando você põe nas pessoas, é Jesus que vai estar lá, é Jesus que vai fazer. Jesus é maior que o grupo, Jesus é maior que a ferramenta, Jesus é maior que a dificuldade. Não tem dificuldade, é para quem crê, é para quem quer, é para quem pedir. E que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Que Deus